Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Quem pôde vir, está aqui, quem não pôde, né? E Deus abençoa quem não pôde vir também, né? Hoje nós vamos orar por... Aqui tem alguns pedidos aqui. A irmã Carol veio não, né, irmão? Veio não, né? Ah, tá. É porque parece que ela estava passando mal, né? E nós vamos orar por ela. E também pelo parente da irmã Leninha, Clíger Gomes Pereira, está com um problema, não falou que problema que é. Nós vamos orar, pedir a Deus por ele. E irmão Zacarias agradece também pela a viagem que ele fez. Graças a Deus foi bem, né? E a irmã Graça, nós vamos orar por ela também, por saúde e também por viagem, para retorno de lá da onde ela está, né? E vamos continuar orando pela irmã Sebastiana e o irmão Divino e por todos os irmãos, né? E nós vamos sempre, nós não vamos esquecer de orar por eles, né? Vamos aproveitar e vamos começar já a ler a Bíblia. Vamos aproveitar o nosso tempo. Nós vamos continuar, eu vou continuar pregando sobre o assunto que eu preguei domingo, sobre o livro de redenção, e nós vamos continuar orando, pedindo a Deus para nos ajudar, né? Então, nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 4. Primeiro, eu creio que essa escritura, talvez eu até li domingo, mas vamos continuar lendo. 4, do verso 8 até o verso 11, e apenas o verso 5 de Apocalipse, no capítulo 5, verso 1, que também tem a ver com essa parte que nós vamos ler aqui. Sobre o livro na mão do proprietário original. Então, vamos começar aqui no verso 8. E os 4 animais tinham cada um de pé 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansava nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E os 4 animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Capítulo 5, verso 1 apenas. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Nós vamos orar, fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por mais esse dia e por mais esse culto também, né? Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui, Senhor. Meu Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, se não fosse assim, Senhor, nós estaríamos em outros lugares. Mas o Senhor tem nos trazido até aqui, Pai. E por isso nós te damos graça, Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude, Senhor. Meu Deus, não entrar na friagem, Senhor, desses últimos dias, Senhor. Não apenas esse frio, Senhor, mas essa friagem espiritual, Senhor, que está atingindo o mundo todo. Senhor, nós queremos estar seguros em Tuas mãos, Pai, e que nada disso venha nos acontecer, Senhor. Como está escrito na Tua palavra,
E cai 10.000 de um lado e 1.000 de outro, mas o eleito nunca será atingido, Senhor. E por isso nós queremos pedir ao Senhor que nos ajuda, Pai, no decorrer dos dias que nos resta na terra, que nós cremos que não são muitos, que o Senhor nos ajuda e nos guarda, Pai. Meu Deus, de todos esses males que estão vindo, Senhor, como uma morte espiritual tomando conta do mundo todo, Senhor. Meu Deus, mas nós queremos estar vivos, Senhor. Pai, em todo sentido, nós queremos estar vivos, Senhor, para a vinda do Senhor, Pai, preparando cada dia as nossas vidas para encontrar com o Senhor nos ares, Pai. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos por esses pedidos, Senhor. Meu Deus, que está aqui, Pai, a Carol, Senhor, nós pedimos por ela, ela está sentindo dor no corpo, que o Senhor abençoe ela, Senhor. Dá a ela saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo. E também, Senhor, o Clíger, Senhor, Gomes Pereira, ele está doente, Pai, e os parentes estão pedindo, Senhor. Meu Deus, na verdade que nós fazemos e pedimos, Senhor, Pai, opera segundo a Tua vontade, não segundo a nossa vontade. Meu Deus, porque a nossa vontade é que todas as pessoas sejam curadas, sejam salvas, mas o Senhor sabe melhor do que nós, Pai. Assim nós entregamos essas pessoas em Tuas mãos, Pai. Meu Deus, a irmã Graça também, Senhor. Meu Deus, que o Senhor abençoe a irmã Graça onde ela estiver, o irmão Divino, meu Deus, o irmão Sebastião, meu Deus, os irmãos também que estão aqui, Senhor, que nós sempre estamos orando por eles. Senhor, abençoa todos os irmãos e essas pessoas que estão pedindo oração, Pai. Meu Deus, porque nós precisamos de entender isso, Senhor. O Senhor, às vezes, o Senhor permite que venha doença em pessoas, às vezes, é para que ela possa arrepender. E muitas vezes nós oramos pela pessoa, insistindo para que ela seja curada, quando às vezes o Senhor não quer que ela seja curada, mas arrependida primeiro, para receber a cura depois, Senhor. Assim nós entregamos tudo em Tuas mãos, para que o Senhor faça segundo a Tua perfeita vontade, Pai. Meu Deus, agora, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, querendo, Pai, ouvir a Tua palavra. E eu creio, Senhor, que essa é a vontade do Senhor, que os Teus filhos se reúnem para ouvir a Tua voz. Senhor, ajuda cada um de nós, Pai. Tem misericórdia de todos nós. Nós estamos aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e nós queremos sair daqui melhor do que nós chegamos aqui, Pai. Assim nós pedimos misericórdia por nós e por todos que não puderam vir, quem estiver doente em todos os lugares. Que o Senhor abençoa a todos através da internet, Senhor. Meu Deus, que aqueles que estiveram ouvindo, Senhor, e mesmo os que não estão ouvindo, que o Senhor possa entrar em ação em favor de todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, que Deus possa nos ajudar mais uma vez aqui. Na verdade, a gente fica pensando, a gente sempre ouve, às vezes, vamos dizer assim, hinos, às vezes música, que tem às vezes umas pessoas que cantam umas músicas muito melhor do que certos hinos que a gente ouve, né? Sempre é assim, nós queremos receber bênção de Deus, mas não faz por onde, né? Mas principalmente quando a pessoa está doente. A irmã Graça, eu creio que foi ela mesma que estava dizendo, lá nos Estados Unidos mesmo, dificilmente as pessoas falam em Deus, só falam em Deus quando a coisa aperta, né? Aí todo mundo fala, né, em Deus, porque a situação não está boa, mas não adianta, isso aí não adianta nada. A gente sempre tem que estar lembrando dele, em qualquer momento, em qualquer hora, sabe? Na hora que você estiver alimentando, na hora que você estiver deitando para dormir, e qualquer hora você tem que estar lembrando, na hora que você tiver saúde, sabe? Quando você tem saúde, quando a gente tem saúde, a gente tem que lembrar dele, porque às vezes nós esquecemos, só lembra dele quando está doente. Se Deus... E aí, pede oração, pede tudo, né? Mas
Fora disso, dificilmente as pessoas lembram de Deus, mas só que Deus não esquece de nada, né? Nós podemos esquecer, mas Deus não esquece de nada. E nós estamos caminhando para o fim, e cada dia que passa, mais dificuldade nós vamos ter na vida. Não tem jeito, mais dificuldade nós vamos ter. Até para servir a Deus, nós vamos ter mais dificuldade cada dia. Cada dia vai ser mais difícil, sabe? Porque eu estava até lendo uma mensagem, eu creio que é sobre ministério, o profeta está falando sobre ministério, né? A fase presente do meu ministério. Ele estava até falando sobre aquele homem que seguia Paulo, sabe? E ele seguiu Paulo muito tempo, mas chegou um momento que ele olhava assim a maneira que Paulo estava indo, e ele pensou que Paulo estava fracassando, sabe? Porque o profeta sempre fala isso, todo ministério vai chegando um ponto, principalmente agora, ele disse, agora você vai ver que parece que o mensageiro, parece que a mensagem vai fracassando, mas aí que Deus entra em ação. É nessa hora que Deus entra em ação. Então, aquele homem, ele pensou que Paulo, tudo que estava acontecendo, problema no olho, e estava só piorando, sem roupa, pedindo para trazer uma capa para ele pensou assim, esse homem, quer dizer, o ministério dele era muito grande, agora parece que está fracassando. Aí, você sabe que o Demas, né? E Paulo até falou assim, Demas me abandonou para... É claro que o profeta diz, eu não creio que ele foi para o mundão não, sabe? Mas o problema é que ele era uma pessoa de bem, sabe? E viu que Paulo parece que estava fracassando, mas não estava fracassando nada não. Paulo estava cheio da graça de Deus, sabe? É porque Deus deixa a coisa ir acontecendo para os demais e saindo fora, sabe? É assim, sabe? Deus sabe fazer uma limpeza, Deus sabe agir. E nós, às vezes, é isso que eu peço, Senhor, não deixa a gente fracassar, sabe? Quem tiver que ficar em pé vai ficar, quem não tiver não vai ficar, né, irmão? Não é, irmão Zé? É isso, quem tiver que ficar em pé vai ficar, sabe? E vamos pedir a Deus para a gente continuar até o final. Se a morte vier antes do rapto, que a gente desce com vida para o pó da terra. Se o rapto vier antes, que a gente sobe com vida para a glória, né? E a vida vai depender da nossa maneira de viver aqui. Nós temos que entender isso. A vida depende daquilo que nós fazemos. A vida que eu estou falando é a vida de Deus, é o Espírito Santo em nós, sabe? Então, esse Espírito Santo, ele está aqui para operar na nossa vida, sabe? Eu estava lembrando de outro também, e eu estava até olhando, eu creio que é o mensageiro do entardecer, o profeta falando sobre aqueles 3 hebreus ali, e ele fala sobre até um anjo chamado anjo do desgosto, né? O anjo do desgosto, que quando chegou porque tem coisa, irmão, que Deus não envia um anjo, não, ele mesmo vem, sabe? Eles que quando aqueles 2, 3 jovens estavam indo para a fornalha, que esse anjo mesmo, o anjo do desgosto, né? Falou, não, deixa eu ir lá que eu vou acabar com aquilo ali. Ele falou, não, preocupa não, eu estou esperando a hora certa, na hora certa eu desço. Eu mesmo desço, sabe? Eu não vou enviar um anjo, não, eu vou lá e resolvo coisa. Hoje nos nossos dias é a mesma coisa, sabe? Às vezes fala, mas Deus enviou um anjo, um homem para falar conosco, mas Deus não enviou um anjo do céu, ele desceu do céu para proteger a todos nós aqui, sabe? É isso que nós temos que entender, Deus está aqui. E assim como ele esteve lá na Palestina, quando ele estava lá na Palestina, ele foi ficando sozinho, até que foi na cruz sozinho. Quer dizer, quem estava com ele lá na cruz era ele, os nossos pecados, estava lá na cruz. Sozinho num sentido, para morrer. Mas todos nós estávamos lá para fazer ele sofrer.
sabe? Mas ele foi sozinho, foi tão abandonado, sozinho, e era Deus ali. Mas ele, claro, por um lado ele estava sozinho, mas ele disse: eu não estou só, o Pai está comigo. Está vendo? Então, é dessa maneira. Então, nós estamos seguindo dessa maneira. Vai piorando, o mundo vai piorando, não tem jeito. Toda a vida que está aqui na Terra, toda essa vida humana, ela vai ter que perecer, sabe? Então, Deus tem um lugar para levar um povo da Terra. Eu creio, não sei se foi hoje de manhã, eu estava lembrando disso. Às vezes a gente levanta ou fica deitado, lembrando dessas coisas. O mundo não tem jeito, não vai ter jeito. Você nunca vai pensar que esse mundo tem jeito, não tem. Mas Deus tem um lugar para quem não quer ficar aqui, Deus tem um lugar. Para quem não quer ficar aqui. Agora, para quem quer ficar aqui, vai ficar aqui. Mas quem não quer ficar aqui, Deus tem um lugar para levar esse povo. Só que Ele não pode levar esse povo nesse corpo. Esse corpo tem que ser desfeito aqui. E para ser desfeito, a alma tem que estar segura nas mãos de Deus, porque a alma vai sair. A alma que eu digo, é claro, todo mundo sabe. A alma é a natureza do Espírito. Então, se eu tenho a natureza de Deus em mim, então eu vou sair. Se vocês têm, vocês vão sair da terra. E Deus está trabalhando através da palavra para tirar um povo aqui da terra. E, como nós já sabemos, é a última vez que Deus trabalha. A mensagem é a última mensagem. Deus não tem outra mensagem, de jeito nenhum. A última mensagem é essa. Deus mesmo veio e estabeleceu a sua palavra e cortou tudo. Quer dizer, final aqui, por exemplo, deixa eu ler antes deixa eu pegar uma mensagem aqui. Eu leio, é um parágrafo aqui do primeiro selo. Eu creio que está aqui na frente, está escrito assim, ó. 303 dessa mensagem do primeiro selo está escrito só para os irmãos entender como é que Deus está fazendo aqui também, como Ele fez lá quando Jesus estava na terra. Então diz aqui, 303. Agora, recordem, ao mesmo tempo que Cristo veio do trono, quer dizer, veio do céu, né? O anticristo veio do trono, Judas. Quer dizer, ao mesmo tempo que Deus saiu de lá para vir aqui na terra para morrer, Judas, sendo o representante de Satanás, Satanás saiu também do trono para estabelecer o que ele tinha que fazer na terra. No mesmo instante que Deus sai do céu e vem para morrer no nosso lugar, o diabo também vem e estabelece através daquele Judas ali, que Judas era o diabo encarnado. Sabe? Vocês têm que entender isso. Então diz aqui, Judas também, o anticristo veio do trono, Judas. Ao mesmo tempo que Cristo saiu da terra, Judas saiu da terra. E ao mesmo tempo que o Espírito Santo regressou, o anticristo voltou também. No mesmo instante. Tudo é um paralelo. Quer dizer, Deus desceu lá do céu para morrer no nosso lugar. O diabo também tinha que vir para morrer, para estabelecer uma posição no Novo Testamento. O que era a posição do diabo? Liberar o Espírito através de Judas para aqueles que têm o mesmo Espírito do diabo. Deus desceu do céu, estabeleceu através da morte e sepultamento e ressurreição, ali Jesus enviou o Espírito dele para morar no eleito. Então, esse Espírito está continuando, e essa vida é que vai nos levar para um outro lugar. A vida de Deus é que vai nos levar para outro lugar. A vida de Satanás, o espírito de Satanás, não tem lugar para levar ninguém. Era só aqui. Então termina aqui. Mas Deus tem um lugar para levar os seus. Então por isso que a vida de Deus foi liberada na terra aqui, exatamente para tirar um povo para um outro lugar. Com vida. Satanás não tem jeito de fazer isso, porque ele não é criador. Mas Deus é o Criador. Então, esse Criador mora hoje exatamente dentro de cada filho, para
ele fazer esse transporte. Ele mesmo faz. Então, não precisa de ajuda aqui. A única maneira é eu e você lembrar que Deus está aqui trabalhando para isso. Isso é individual, não é o meu pai, ou se eu tivesse pai, me ajudar, ou então os pais ajudar os filhos, não. É o pai verdadeiro que está ajudando os filhos. E a ajuda é essa: envia a sua palavra e também o seu espírito, para trabalhar na vida de cada um, para entender o que ele está fazendo. Se não houver um entendimento, não tem vida. A própria vida que está em nós é que dá entendimento para entender o que Deus está fazendo. Fora disso, nós vamos ser um monte de religiosos aqui na terra e ficar por aqui mesmo, sabe? Mas nós não estamos aqui para ficar aqui, nós estamos aqui exatamente para sair e pedir misericórdia, né? Sempre pedir misericórdia para poder sair antes que as bombas comecem a estourar. Porque, na verdade, vai explodir muita bomba, né? Muita bomba vai explodir, sabe? Mas nós estamos aqui pela graça dele, para ser cumpridores da palavra dele. Por exemplo, eu não vou nessa mensagem aqui não, porque deixa eu começar a mostrar o que eu estava pregando no domingo, por exemplo. Por que eu li essas duas escrituras aqui? Porque tem a ver com o próprio Deus, ainda antes que Ele faz o sacrifício por nós. Então, essas duas escrituras têm a ver com Ele, com o livro na mão, sem ser aberto. Isso era o próprio Criador. Por exemplo, aí, se eu ler aqui, aí vocês vão entender aqui, nessa mesma mensagem brecha, só para os irmãos entenderem aqui, 116. Aqui, agora, que coisa, agora o título de propriedade perdido está agora nas mãos do proprietário original, Deus Todo-Poderoso. Agora, o que eu estou ensinando para os irmãos é isso: vocês têm que entender o que é revelação. Esse agora significa as escrituras que eu li. Não é agora que nós estamos vivendo, tá? Significa as escrituras que eu li, que ainda estava na mão do Deus Todo-Poderoso, o livro que Adão tinha perdido. E é por isso que a revelação, você tem que entender, a própria mensagem brecha, aqui, você vai notar que no início da mensagem, ali, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, que é o Cordeiro, ele toma o livro e revela ao sétimo anjo. Então, o ensinamento aqui antes é isso aqui, vocês têm que ver, porque às vezes a pessoa pega assim, mas eu li aqui atrás. Você tem que entender que ele está mostrando como é que o livro foi tomado. Agora, lá na frente, está mostrando que o livro era esse livro de redenção que Adão tinha perdido. Aí você já encontra a revelação do livro. E o livro não podia ser revelado até que o sétimo selo fosse aberto. Agora, o que nós temos que entender do sétimo selo? O que vocês entendem do verso 1 do capítulo 8? E quando foi aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu quase por meia hora. Pois é, porque lá não havia mais atividades. É porque a abertura do sétimo selo é os 7 trovões de Apocalipse 10. Então, para ele ser aberto, tinha que ser na terra. Então, quando o sétimo selo é aberto, então, aqueles 7 trovões de Apocalipse 10 está sendo esclarecido para nós aqui. É uma revelação que nós estamos recebendo. Está aqui, a revelação já está aqui. Não é algo que eu venho aqui na igreja e vou sair pensando aqui, será o que é isso? Não é isso. Já está sendo explicado para nós o que é, sabe? Porque o Cordeiro é o único que pode abrir o livro. Vocês notam que em Apocalipse 4, verso 8 até o 11, e verso 1, o livro estava fechado ainda. Mas aqui, agora, está aberto. O livro está aberto, está sendo revelado a nós. Mas por quê?
Vamos ver por quê? Então vamos aqui, no primeiro selo. Agora, porque nós estamos lendo brecha, mas aqui é o primeiro selo. Depois da brecha vem o primeiro selo, né? Então vamos ver aqui o que está escrito aqui. 35. Agora o Cordeiro está de pé. Agora já não é o Deus Todo-Poderoso, porque agora esse Deus Todo-Poderoso se tornou um homem e ele é um Cordeiro. Amém. E ele é o sumo sacerdote, está com um livro na mão. Por exemplo, quando João olhou em Apocalipse 5, no mesmo lugar que ele viu um assentado em Apocalipse 4, tinha um assentado no trono. Quando ele olhou em Apocalipse 5, tinha um assentado no trono e era o Cordeiro. Vocês estão entendendo? No 4 era o Deus Todo-Poderoso. No capítulo 5 é o Cordeiro que está no mesmo trono sentado. E aqui, do 35. E agora o Cordeiro está de pé, agora nessa noite, enquanto nós entramos nesses capítulo 6, ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo. Está vendo? Aqui, está revelando, está vendo? Agora, vamos mais em outro aqui. Vamos aqui para vocês entender melhor ainda aqui. Vamos aqui. Deixa eu procurar no mesmo selo. Porque a gente tem que entender, irmão, aqui, vamos aqui. Eu creio que é aqui mesmo, deixa eu ver aqui. 153, da mensagem, o primeiro selo ainda, 153, até o 155. Escute bem aqui que vocês vão entender. Por que a gente ensina facilitando para vocês? Porque se vocês pegar a mensagem toda e ler, aí chega lá na frente e não está sabendo nada. Aí aqui não, tá? A gente facilita para mostrar para vocês o que é essa abertura, o que é essa revelação. Porque está escrito aqui, 53, do mesmo primeiro selo. Todos nós sabemos como cristãos que Deus jurou a Davi que ele ressuscitaria a Cristo para sentar em seu trono e dar a ele um reino eterno e aqui na terra. E ele o fez. Aí, vamos lá então. Jesus disse: aquele que venceu o anticristo e todas as coisas do mundo se assentará comigo no meu trono, como eu venci e tenho me assentado com meu Pai no seu trono. Veio! Você está vendo que ele está sentado no mesmo trono do Pai? Não existe dois tronos. Não é que ele é uma outra pessoa, é a mesma pessoa, mas só que o ofício dele agora é de Cordeiro. Porque como Pai, como Espírito, ele não podia perdoar, ele não podia ser um sumo sacerdote, mas da maneira que ele está, ele é o sumo sacerdote, que pode perdoar os nossos pecados. E é por isso que ele está sentado lá como um Cordeiro, como um sumo sacerdote. Você viu aqui? Porque foi jurado a Davi que ele levantaria um filho, e esse filho é Jesus, para sentar aqui na terra e ter um trono eterno. E esse próprio Jesus não é um outro Deus, é o mesmo Deus. Sabe? Então ele vai no milênio, por isso que ele está tirando esse povo para estabelecer o seu reino. Porque ele não quer mistura. Ele disse: eu não tenho parte com o diabo e nem ele tem comigo. Então, o que ele quer fazer? Tirar a parte do diabo, destruir ele e seu reino, para ele estabelecer o seu reino. Isso é no milênio. Então, ele está apressando, ele quer que isso aconteça logo. E para ele estabelecer o milênio, ele tem que destruir esse mundo. Então, o sétimo selo é para isso. O sétimo selo está aqui exatamente trabalhando com revelação, sempre é revelação em cima de revelação. Por um lado, revelando a nós o que significa essas coisas aqui, e ao mesmo tempo, tudo que está acontecendo é sétimo selo em ação. Porque ele vai até o milênio, ele só para no milênio, o sétimo selo. É uma revelação de destruição, e é ao mesmo tempo uma revelação que nós recebemos para a saída. Nós temos que entender isso. Então, vamos lá. Então, aí disse assim, então ele disse: algum dia ele se levantará do trono do Pai e tomará seu próprio trono.
Você notou aqui? Porque a promessa não é que ele tinha que permanecer lá. O trono dele é aqui na terra. Ele vai estabelecer o trono aqui. Porque ele ressuscitou como um ser glorificado. E esse ser glorificado não é para ficar lá, é para ser rei aqui na terra. Assim que Adão perdeu a terra, porque ele era o rei da terra. Assim que Adão perdeu a terra, mas o segundo Adão reina, ele vai reinar. E como que ele vai reinar? Com seus súditos eternos. E a própria vida dele é que faz os seus súditos ficar eternos. Porque a vida dele é o Espírito Santo. E ele já deu, através da morte e ressurreição, exatamente para ressuscitar esse povo de uma maneira glorificada, para não morrer mais. Para estabelecer o seu reino aqui. Por isso que ele diz, assim como eu assentei com meu Pai no seu trono, e quem vencer vai assentar comigo no meu trono. Não lá, mas aqui. Vocês estão vendo como que a Bíblia é certa e a mensagem é esclarecida? É. Quer dizer, depende, tem que ter instrumentos também para acontecer, para isso ser de uma maneira mais clara. Então, o que a gente tem que entender é isso aqui. Então, a mensagem brecha, aqui onde eu estava lendo, deixa eu voltar lá onde eu estava lendo, só para vocês verem. Aqui. Como aqui depois que ele declara que o livro vai ser aberto e tudo mais, então aí ele começa a revelar o livro, mas não daqui para frente, revela o livro de Adão para cá. É tão fácil, irmão, se vocês parar um pouquinho, ler as mensagens com entendimento, vocês têm que ver que qualquer história, a história de Maria e José, você tem que ter o início dela para terminar, não tem? Pois é, aqui também você tem que ver se o livro está sendo aberto, você tem que entender primeiro como é que esse livro vai ser aberto. Aí você lê em Apocalipse, ali, o próprio mensageiro falando assim, vamos então para Apocalipse 10, quer dizer, no verso 7 de Apocalipse 5. O que está escrito no verso 5 aqui? Ó, aqui. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Essa tomada de livro é para revelar a esse homem aqui. E quem toma essa coluna de fogo é o próprio Deus. Sabe? Não é que como João, em Apocalipse 4, João foi lá para o céu. E fui arrebatado, não na carne, mas no Espírito. E eu fui arrebatado em Espírito no dia do Senhor. E ele foi arrebatado para ouvir a voz dos 7 trovões. É tanto que quando ele estava lá, e ouvi do céu uma voz. Mas só que a voz estava na terra. Ele estava ouvindo de lá. Porque ele foi arrebatado em Espírito no dia do Senhor. Mas a voz estava na terra, como a voz está aqui, ó. Essa é a voz que João estava ouvindo. E João representava a igreja. E ele ouviu aquela voz e Deus disse, ó, come. Em outras palavras, não abra a boca durante o tempo que você viver aqui na terra. Porque isso não é para você. O 7º anjo, quando ele abrir a boca e falar, então é a voz desses 7 trovões. E a igreja, o povo, tinha que estar vivendo no tempo que o 7º anjo estivesse aqui. Eu posso até ler aqui. Olha aqui, deixa eu procurar aqui que eu vou mostrar para os irmãos que é dessa maneira. Aqui, na mesma mensagem brecha. Deixa eu procurar aqui. Eu vou encontrar aqui. A mensagem brecha está aqui, ó. Deixa eu procurar aqui que eu quero. Não, é por isso que eu não estou encontrando, é em outra mensagem. Deixa eu procurar aqui, para os irmãos verem uma coisa aqui, vê? Aqui, 41 e 42, a mensagem brecha. E quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo,
colocando os seus pés sobre a terra e sobre o mar, e com um arco-íris sobre a sua cabeça, que você está vendo que é a nuvem aí, né? Agora recorde, esse sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Você viu o quê? Assim como João Batista estava entregando sua mensagem ao mesmo tempo. João Batista não estava lá para receber Cristo? Então, o sétimo anjo também estava aqui na terra para receber Cristo e revelar a nós a verdade, porque essa coluna de fogo, ninguém jamais ouviria a voz dela diretamente se não caísse, né? Ou até morresse. Mas Deus tem as pessoas certas, como Paulo, por exemplo, encontrou com essa coluna de fogo, só que ele estava da maneira errada, caiu e ficou sem enxergar. Até que ele pôde perguntar: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E era essa coluna de fogo. Então essa coluna de fogo sempre foi Deus, sabe? E ela apareceu nos nossos dias exatamente para revelar esses 7 trovões. Então é Deus que desce do céu e revela através desse homem aquilo que João não podia revelar. João teve que comer o livro. Comer significa assim: fecha a sua boca e não fala nada a respeito. E ele não falou nada a respeito. Ninguém nunca viu nada a respeito daquilo que João falou desses 7 trovões. Ele não abriu a boca por nada. Morreu talvez com 80 e tantos anos e não abriu a boca sobre os 7 trovões. Mas falou só a parte de fora do livro, mas o livro estava selado por dentro e por fora. A parte de fora todo mundo lê, Apocalipse 6, mas e a parte de dentro nós estamos lendo agora. Está vendo? Nós estamos lendo agora. Essa é a parte de dentro do livro. E quem está revelando é o próprio Cordeiro, porque o Cordeiro agora tem o livro na mão desde que ele tomou do dono original. Desde que ele morreu, ele tomou o livro, tomou a culpa de todo mundo, agora está revelando o livro da redenção. Sabe? Se eu pegar aqui, nessas mensagens aqui, eu posso até... Vamos aqui, deixa eu ir lendo os parágrafos que eu anotei aqui. Vamos aqui. 60, eu creio que é o 69, deixa eu olhar aqui, dessa mensagem brecha. 69 a 72. Escute bem aqui, ó. Então elas são seladas para seu destino eterno, até os eleitos, você sabe, né? Nada existe que possa violar aquele selo. A Bíblia, aí tem uma reticência. Você está anotando sua escritura? Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Retenha essa palavra redenção. Veja, até o dia, está vendo aqui? Tenha sido revelado, e o Redentor venha para reclamar sua possessão. Você está vendo que ele está aqui para reclamando a sua possessão? Aqui, quando o livro é revelado, é assim, ele está reclamando. Em outras palavras, Satanás, olha, eu não tenho parte com você, e nem você tem comigo, e agora estou reclamando o que é meu. Através do livro, através do documento. Você viu que no início nós lemos no domingo? A terra é minha, a terra não pode ser vendida. Em outras palavras, Satanás fez o que fez, agora a terra volta para mim. E os donos da terra vão herdar ela sem compra nenhuma. Eu paguei o preço na cruz do Calvário para eles. E agora eu vou entregar na mão deles. E aqui está o documento da terra. Ah, esse é o documento agora para os eleitos. Então, por isso que os eleitos entendem a mensagem. Os demais lê, daqui um pouquinho, joga para lá. Daqui um pouquinho está fora. Sabe? Daqui um pouquinho está fora. Porque o eleito, ele valoriza a palavra de Deus. Ele sabe dar valor no que Deus está fazendo. O eleito sabe. Os não eleitos, só olha assim, daqui um pouquinho, eu não estou entendendo nada mesmo, deixa para lá. Sabe? Mas não, o eleito não, o eleito nesse ponto ele é insistente. Então vamos mais. Então, diz aqui, ó,
Deixa eu voltar aqui. E o Redentor, até que o Redentor venha para reclamar sua possessão, nada pode fazê-lo. Veio, não entristeça-o, permaneça, faça as coisas que agradam a Deus, pois o livro está selado agora, e você está selado. O Espírito Santo, Ele mesmo é o selo. Selo significa, agora, essas são palavras que eu tirei do dicionário. Selo significa uma obra consumada. E quando o sétimo selo é rompido, você está vendo aqui? O sétimo selo é rompido para revelar essas coisas. Então, ele foi rompido, ele foi já revelado. E quem é o sétimo selo? Porque o livro da redenção são 6 pergaminhos, são 6.000 anos. Para vocês entenderem, Adão estava no primeiro 1000 ano, e Adão estava nesse livro de redenção, e ele foi o primeiro a ser redimido. E o livro de redenção, que é os 6 selos que nós vemos aqui, são esses 6.000 anos. E por isso que quando Cristo foi para a cruz, ele ficou 6 horas, que é durante todo esse prazo. Está vendo? Ele ficou 6 horas, quer dizer, redimindo desde lá até aqui. Ele redimiu tudo, por isso quando chegou na hora de partir, ele disse: está consumado, está terminado, a obra consumada. Redimiu o Velho Testamento e o Novo também. E é por isso que nós já estamos aqui redimidos. Amém. É nós que temos que aceitar a redenção, porque Ele já nos redimiu lá. Ele não tem que vir morrer de novo, não, Ele já morreu uma vez e pagou o preço tanto do Velho quanto do Novo Testamento, sabe? Para o Velho Testamento, ele foi no paraíso e passou lá e avisou, falou: olha, daqui um pouquinho vocês vão ressuscitar. Lê São Mateus 27. Quando Jesus morreu, os santos ressuscitaram, e saindo da sepultura depois da sua ressurreição. Não tinha jeito de sair, porque ele ainda fez aquela viagem. E foi lá, primeiro foi no inferno, tomou a chave do diabo, depois passou no paraíso, avisou para eles: daqui um pouquinho vocês vão ressuscitar. E logo quando ele voltou, que ressuscitou o corpo dele, os santos do Velho Testamento também ressuscitaram. Salmo 24, verso 7. Aí ele chegou lá nos portões eternos e bateu. Quem está aí? É o Rei da Glória. Está chegando. Ele estava chegando com os santos do Velho Testamento. E é por isso que quando você lê a mensagem, o rapto, ou então o arrebatamento e outras mensagens, vocês vão encontrar o profeta dizendo: o santo do Velho Testamento já está na glória, não na sexta dimensão. Eles estão na glória, porque eles já estão glorificados. E diz na própria Bíblia, o profeta até pregou sobre isso, ele diz: olha, que as bodas do Cordeiro eram para os judeus, eles rejeitaram as bodas, para dar lugar para nós, os gentios. Por isso está escrito lá: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Isso significa que os judeus vão ser lançados na grande tribulação, e os outros, os gentios, estará na glória do reino com Abraão, Isaque e Jacó, lá nas bodas do Cordeiro. Porque eles já estão lá. Está vendo? E quando a noiva sair daqui, ela não vai para a sexta dimensão, ela vai para a glória. Você vê que a mensagem, a Bíblia, está certa. Às vezes é nós que complicamos pela maneira nossa de entender. Então, vamos continuar aqui. E quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus, que estava selado nesses misteriosos selos, são terminados. Está vendo? Até o dia que aquele selo é rompido
então é revelado o que está do lado de dentro dele. Aqui, está vendo? Então agora esses eleitos estão sabendo tudo. O que é livro de redenção e quando isso começou e quando termina. Aí nós sabemos o que é o livro da redenção. Aí está escrito aqui: o proprietário original segurava até que houvesse. Vamos voltar aqui então. Deixa eu voltar aqui para os irmãos entenderem agora. A mensagem brecha ainda. Vamos aqui, ó. Deixa eu terminar de ler sobre ele ainda segurando o livro, depois nós vamos ler só o que Deus requeria. Então diz aqui, no 116, lê de novo. Agora, que coisa, agora o título de propriedade perdido está agora nas mãos do proprietário original, Deus Todo-Poderoso, o documento de propriedade da vida, da terra e da vida eterna. Quando Adão o perdeu, as mãos sujas de Satanás não puderam tomá-lo, por isso ele voltou ao proprietário original, Deus. Agora, não voltou nenhuma árvore, nem terra, nem nada, mas a vida que tinha aqui na terra voltou para ele, porque ele é o dono da vida. Por que as árvores e tudo começou a morrer? Porque a vida retornou ao dono original. Se Adão tivesse permanecido com a palavra, a vida continuaria. Mas ele não permaneceu, então a vida voltou e tudo morre. E agora, tudo que está morrendo tem que acabar. Malaquias 4, findar tudo. Não ficará nem raiz e nem ramo. Exterminar isso aqui, sabe? Mas o segundo Adão estabelece um reino aqui que é eterno. Nunca mais ninguém vai... Esse reino do filho de Davi é um reino eterno. Quer dizer, nunca mais ninguém vai ficar velho, nunca mais ninguém vai morrer. Sabe? Então, por isso que, às vezes não, a gente tinha que parar um pouquinho e pensar assim, gente, Deus tem tanta coisa boa para nós. E por que ficar tentando... mas hoje eu não vou porque eu estou assim... hoje eu não vou porque eu estou assim, amanhã não vai porque está pior, e a coisa vai piorando. Não tem jeito, sabe? Porque Deus não é brincadeira, sabe? Deus não é brincadeira. Deus conhece tudo. Eu posso falar uma coisa aqui e pensando em outra coisa, mas Deus sabe o que eu estou pensando. Não adianta eu tentar enganar a mim mesmo. Não adianta, porque Deus sabe tudo. Então vamos lá, ele é o proprietário original, Deus, ele mesmo. Nós vamos encontrar isto em apenas um minuto. E lá ele se assenta no trono com ele em sua mão, o documento de propriedade. O irmão Brana bate palmas. Isso me faz sentir religioso. O documento de propriedade da vida eterna, escritura de propriedade da vida eterna, quando Adão o perdeu, por sabedoria ao invés de fé, ele voltou para as mãos do proprietário, o Deus Todo-Poderoso. Que coisa grandiosa. Agora eu vou só mais embaixo aqui, do 121 para frente. Mas a lei requeria um redentor parente, a lei de Deus requeria um redentor parente. Se você deseja anotar, redentor parente encontra-se em Levítico. Vocês lembram que eu falei sobre Levítico aqui, exatamente por causa disso. Ali em Levítico, existe ali os 70 jubileus, exatamente falando, porque o último jubileu é essa mensagem aqui. É o último jubileu, os 70 jubileu termina com a mensagem da terra aqui. Agora, nesse jubileu 70, cada um vai para a sua família. Está escrito lá, só existe duas famílias na terra. Um é de Deus e o outro é do diabo. A família do diabo vai para ele. E é claro, vai sofrer, né? Mas a família de Deus vai gozar, porque vai voltar para ele. E vai voltar com vida eterna. E para uma terra eterna. Então, vamos mais aqui. Deixa eu ver onde eu estava lendo aqui. Aí ele diz, nós não temos tempo para
para estudar detalhadamente isso, porque você sabe que cada texto tomaria uma noite, veio? Todavia, a lei de Deus requeria um substituto. Agora, o que seria se Deus não tivesse aceitado tomar um substituto? Porém, o amor o constrangeu a fazê-lo. O amor de Deus foi tão grande que pela lei dele, então ele agora ia arrumar um redentor, um parente, e não tinha ninguém. Adão, que era criado, que foi criado por Deus, já tinha pecado. Então agora, como que ele ia encontrar? Então vamos estudar aqui. Porém, o amor o constrangeu a fazer. Aquele homem estava sem o caminho de volta e não havia nenhum caminho para ele voltar. Ele estava perdido, mas a graça de Deus encontrou aquele parente redentor na pessoa de Jesus Cristo. Viu aqui? Quer dizer, ele encontrou nele mesmo. Sabe o que ele pensou? Sim, sabe o que eu vou fazer? É o seguinte, eu vou tornar um homem lá, vou morrer no lugar deles, vou pagar o preço por eles e volto com eles para mim de novo. Por isso que o amor de Deus o constrangeu. E ele mesmo, como não tinha ninguém para fazer, porque o próprio Apocalipse 5 diz que não tinha ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum. Porque no céu só tinha um Espírito, Deus, o Criador. E o Espírito não podia vir. Então, na terra tinha Adão, mas já tinha pecado. Então, aí ficou difícil, mas só que para Deus nada é impossível e nada. Então, diz, então ele achou na pessoa, o Redentor na pessoa de Jesus Cristo. A lei requeria isso, a graça cumpriu os seus requisitos. Oh, maravilhosa graça, quão doce o som. A lei de Deus requeria um substituto inocente. E quem era esse inocente? Todos os homens haviam nascido pelo sexo, pelo meio do sexo, segundo o sexo, todos. E o único que não havia tinha perdido seus direitos à vida eterna e a ser rei sobre a terra, que era Adão, né? Quando eu penso sobre essa escritura, pois tu nos tens redimido de volta a Deus e nós podemos reinar e sermos reis e sacerdotes sobre a terra. Que coisa! O quê? O Redentor parente. Que história nos teríamos aqui. Observe, a lei requeria um Redentor parente para redimir uma substância perdida. A graça cumpriu esse requisito na pessoa de Jesus Cristo. Um parente devia ser nascido na raça humana. Não lá, aqui. Tinha que ser um parente aqui. Mas esse parente era o próprio Deus. Porque na lei, lá no passado, requeria um parente. E o parente, como era Boaz, o parente tinha que ser rico, tinha que ter tudo. E quem é mais rico que Deus? Deus é o mais rico. Ele é dono de tudo. E é por isso que ele veio, ele mesmo. E lá, Ruth era um tipo da noiva. E Boaz era um tipo de Cristo. E o único que podia redimir era Boaz. E por que o fulano que estava do lado de Boaz não pôde? E você sabe que aquele fulano era o diabo, era um tipo. Porque quando Boaz falou com Ruth, falou, amanhã nós vamos resolver o problema. E quando foi no outro dia, o homem estava passando, ei, fulano, vem cá. Você sabe que o diabo não tem nome, né? Ô fulano, vem cá. Aí o fulano chegou. Quando falou sobre terra, ele falou, não, pode deixar que a terra está na minha mão. Mas quando falou de redenção, você tem que tomar Ruth, suscitar o nome do defunto. Ele falou, não, isso vai danar a minha herdade, fica com você. Em outras palavras, eu não tenho sangue para isso não, fica com você. E Boaz era o tipo de Cristo, aí trouxe Ruth. Em outras palavras, o diabo é a mesma coisa. O sangue de Judas resolveu algum problema? Nada.
Quem morreu através de Judas foi para o inferno. Já estava no inferno, não teve jeito de sair. Mas quem morreu através de Cristo, o primeiro estava do lado direito, que reconheceu ele, já disse assim. O outro zombando, ele falou assim: nós merecemos. Mas esse aí, o que ele fez de errado? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Está vendo o reconhecimento? Hoje mesmo, quer dizer, hoje mesmo você vai estar comigo. Você vai morrer e eu vou morrer e você vai também, mas hoje mesmo você vai ressuscitar. Hoje você vai estar lá e como ele foi antes, eu creio que ele já ressuscitou junto com o do Velho Testamento. Que coisa boa, né? Reconhecer questão de minutos e logo, logo entrar e subir para o céu. Que é importante demais a palavra, importante não, é gloriosa a palavra de Deus. Vocês estão notando como que é, que isso aqui, ó, é uma revelação que nós estamos aprendendo. O livro estava na mão do proprietário original, mas Deus queria um Redentor, e o Redentor, há 2000 anos atrás, ele já morreu no nosso lugar. Agora, desde daquele tempo que o livro está na mão do Cordeiro. É Apocalipse 5. Por isso que o mensageiro vem mostrando, 70 semanas, número 1, ele diz assim, Apocalipse 5 está revelando como Deus redimiu a sua igreja. É uma revelação de como ele fez. Como ele fez, morreu no nosso lugar. Sabe? E é por isso que ninguém sabia. Quem é que sabia? Quem é que sabia que aquele sopro de vida em Adão, como muitos religiosos aí, creem que quando Deus soprou em Adão, é porque Adão era um boneco duro lá, aí soprou a vida e ele começou a andar. Mas não era isso. Deus já tinha feito Adão. Adão já estava andando. Mas ele sabia que ele ia cair, soprou a vida eterna nele. Quando chegou a hora de tirar ele do jardim do Éden, o que ele fez? Matou um cordeiro para Adão. Quer dizer, Adão, você já tem a minha vida, e você vai morrer, eu mato um cordeiro, e quando eu vier eu te levanto. Está vendo? Então é isso que a gente tem que entender. Nós, pela graça de Deus, nós temos tido o privilégio de ter essa revelação da palavra de Deus. Nós, que eu estou falando, em volta do mundo inteiro, Deus tem revelado a nós uma verdade que muitas pessoas já abandonou. Por falta de compreensão, por falta de entendimento, porque vai deixando as pessoas, porque hoje em dia é o seguinte, é como a Bíblia na mão das pessoas. Toma a Bíblia e recita um salminho ali, uma coisa, e vai passando. Não tem entendimento para ensinar, a não ensinar ela, não adianta nada. O povo vai ficar aqui e vai ficando, daqui um pouquinho não entendeu nada, vai embora, ou então morre sem entender nada. E aí quem é culpado? Nós, que tomamos uma posição como essa aqui, ó, com a mensagem na mão, como o sacerdote católico, pega uma Bíblia lá, vai lá e enrola o povo lá, que antigamente, hoje não, hoje pelo menos está lendo a Bíblia, eu já escutei, tem uns que pregam até melhor do que muitos pastores, eu já ouvi direto, assim, dentro de uma igreja, prega melhor, sabe, mas às vezes não tem um entendimento, porque não é pregar melhor a outra, agora é essa mensagem aqui, ó, a revelação é essa aqui agora. Se não tiver revelação dessa mensagem, não adianta. Não adianta falar sobre Noé, não adianta falar sobre Moisés, não adianta nada. Você viu o sacerdote, o que fez o dia que Jesus chegou? Falou assim, não, e nós cremos em Moisés. Quando Jesus ressuscitou, vocês têm que notar isso, quando Jesus ressuscitou, não tinha 2 discípulos andando ali, e Jesus no meio deles?
E eles não estavam entendendo nada. O que Jesus começou primeiro? Começou por Moisés. E mostrando para eles, Moisés falou isso, isso, isso. Foi o dia inteiro. Isso significa todas as eras. Porque no tempo da tarde haveria luz, e a luz está aqui. Está vendo? Então eles ali, Maria Madalena encontrou com Jesus de manhã. Isso significa que lá no início teve uma mulher que encontrou com Jesus na ressurreição. Mas durante todas as eras, os dois que estavam caminhando com Jesus, foi o dia inteiro, até que a noite estava chegando. E Jesus fez que ia embora. E eles falaram, fica conosco, pois já se faz tarde. E ele entrou, e quando ele pegou o pão, é tanto que depois da ressurreição, a pregação dele, de Moisés e tudo, não convenceu eles. Você sabe o que foi convencer eles? O que aconteceu nos nossos dias. Foi o próprio Filho do Homem vir aqui e revelar o segredo do coração. O que convenceu eles foi pegar o pão e levantar, e quando fez aquilo, abriu os olhos e conheceu, ele é Jesus, é o mesmo que estava fazendo isso antes. Aí reconheceu que eles tinham andado com ele antes. É isso que nós temos que entender. Jesus veio e fez a mesma coisa agora, para mostrar que o mesmo Jesus que estava na Palestina está aqui. Sabe? Lembrei aqui, o mesmo Jesus estava na Palestina, está aqui. Deixa eu ler aqui uma parte aqui na mensagem, o mensageiro do entardecer. Aqui, 91, escute bem. Então, quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testamento, ele falava a um homem, e esse homem tinha que trazer uma mensagem. Como hoje, por exemplo, não adianta. Esses dias eu estava até falando com minha esposa, não adianta, pode ter mensageiro considerado maior do que o William Branham, pode ter um Billy Graham, um Oral Roberts, qualquer um. A mensagem deles não vale essa. Essa é a maior mensagem. Não existe uma mensagem maior do que essa. Essa é a maior, porque essa aqui é Deus. Lá nos dias de Sodoma, Deus ficou com Abraão e 2 desceu para Sodoma. Era 2 anjos, mas quem ficou com Abraão transformou o corpo dele. Billy Graham, a mensagem, o Oral Roberts, está aí, mas aqui tem uma mensagem que transforma a pessoa. Aqui tem uma mensagem que transforma, não outra, não existe outra mensagem que transforma. É igualzinho, eu vou mostrar aqui para os irmãos, existe 2, é como Judas e Jesus estavam ali para findar do Velho Testamento, para liberar um espírito novo. Aqui tem 2 homens, William Branham e Paulo VI, trouxe mensagem que findou. A mensagem de Paulo VI é a última mensagem para o mundo. A mensagem de William Branham é a última mensagem para tirar o povo da terra. Não existe outra, nenhuma. Pode levantar homens e mais homens, não vai adiantar nada. Essa é a última mensagem. Sabe? Não tem. Paulo VI pode levantar papas e mais papas, ele foi o último. Por isso que está escrito na mensagem, a era de Laodiceia. Este é o fim, este é ele. Pronto. Não precisa de outra mensagem. Aquela mensagem vai fazer efeito, queira ou não queira, aquela mensagem vai fazer efeito. Por isso que está escrito, a última refeição para os Estados Unidos. Repasso final significa a última refeição. Então não há outro alimento, aquele foi o último alimento. Quem comer daquele está fora do céu, mas quem comer desse aqui entra para o céu. Aqui,
Então, aí diz aqui, então quando ele falava a um homem, e esse homem tinha que trazer uma mensagem, como esse trouxe, né? William Branham. Outros saíam dele por todos os lugares, levando a mesma mensagem. Não outra, a mesma. Porém, tinha que haver um quartel-general, Deus sempre o tem tido, eu dou graças a Deus, a ele porque o tem nessa noite. E esse é o Espírito Santo. Amém. Naturalmente, todos sabemos. Agora, não um grupo, porém o Espírito Santo é o quartel-general de Deus. Este é o mensageiro de Deus da hora. Esse é o quartel-general, né? Da hora. Agora, é ao profeta que a palavra sempre vem. Vem. Se são verdadeiros profetas da palavra, Deus vindica sua palavra por este profeta. Amém. Quer dizer, Deus vai vindicar a minha pregação por esse mensageiro. Amém. Pela mensagem dele, não minha, não nossa, não ministério meu, não ministério fulano de tal, mas ministério do Filho do Homem. Amém. E o Filho do Homem é Cristo na terra. Está vendo? Então, não tem outro meio. Deixa eu ver se eu encontro outro lugar aqui. Aqui, 237 também diz assim, todo mundo diz, será um grupo de pessoas. Está vendo? Será um grupo de pessoas que vai trazer uma mensagem, né? Eu desejo que alguém me mostre na Bíblia onde será um grupo de pessoas. Deus quebraria sua própria palavra. Sua própria palavra. Ele não pode fazer isto, não, Senhor. Ele o prometeu, ele será um homem, e então haverá outros com ele, naturalmente, milhares, a igreja inteira de crentes será com ele, por todos os lugares. Quer dizer, crendo naquela mensagem, crendo naquele mensageiro. Qual é a outra mensagem que tinha nos dias de Noé? Podia levantar quem levantasse, sabe? Alguém pode pensar assim, Enoque. Não, Enoque, quando Enoque pregou, quando Enoque partiu, demorou 500 e tantos anos para a arca ser construída. Enoque já tinha partido há muito tempo atrás. Era uma outra mensagem. Mas quando Noé começou a mostrar, era uma mensagem à parte, que Deus falou diretamente com ele. Constrói uma arca. E aquela mensagem de 100 anos era a mesma mensagem. A mensagem, constrói uma arca e entra nela. 100 anos atrás, 100 anos depois. Era a mesma mensagem, não tinha outro homem. Podia vir quem viesse, mas a mensagem não era a principal. Não, podia levantar homem e orar 40 dias e 40 noites, não adiantava nada, a mensagem de Noé era a principal. Essa é a principal mensagem hoje. Não tem outra mensagem, essa é a principal. Escute bem aqui, só para vocês entenderem aqui, em Apocalipse 16, eu posso até ler aqui Apocalipse 16, está bem pertinho aqui, escute bem, só para vocês entenderem que quando os selos são abertos, então esses 3 espíritos de rã levanta através de Paulo VI. O selo tinha que ser pregado primeiro, porque esses 3 espíritos de rã, você sabe que é a Trindade, ele estava como se estivesse dormindo, através de todo o tempo. Mas quando Deus envia esse mensageiro, trazendo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, os 3 espíritos de rã levantam. Vai encontro. Aqui, aqui, 16. Aliás, aqui ele não lê aqui, mas vou ler aqui na Bíblia e depois eu vou ler a mensagem. Aqui, que diz aqui, Apocalipse 16, a partir do verso 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão
e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Quer dizer, aquela mensagem ia andar para o mundo inteiro. Tá? Deixa eu voltar aqui. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não andem nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Quer dizer, você viu que esse espírito que sai, espírito de rã, vai congregar todo mundo? E sai da boca de alguém, você vai ver aqui, ó. Aqui, ó, 238 da mensagem, os ungidos dos últimos dias. Notem Apocalipse 13, 16, 13 ao 14. Entre a 6ª e a 7ª taça. Eu já preguei muito. Quem é que lembra que eu já preguei sobre a 6ª trombeta e a 7ª? Pois é. A 6ª trombeta é a Segunda Guerra Mundial. A 7ª é a Terceira Guerra Mundial. Então, entre essas duas guerras, que aparece esse espírito aqui. É claro que agora foi depois, vai avisar aqui, que depois que o selo é pregado, então ele aparece. O selo foi pregado em 63, no mês de março, não foi isso? Março. É março mesmo, né? Março. E ele apareceu no mês de abril de 63. Tá? Eu creio que o dia 21 de abril ele entrou, Paulo VI, de 63. Tá? Então disse aqui, ó, entre a 6ª e a 7ª taça, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Notaram isso? Saíram da boca de alguém. Agora notem rapidamente, vocês estão prontos? Digam amém. Amém. A congregação diz amém. Uma trindade de espírito. Agora, irmão denominacional, sente-se quieto, apenas por um minuto, não se levante e saia do recinto. Aí, nesse rádio, nessa conexão telefônica, que na época era só isso, né? Não desligue seu gravador, sente-se quieto, apenas um minuto e ouça. Você é nascido de Deus, você o fará. Quer dizer, se não é, não vai fazer. Vai desligar o rádio, vai sumir mesmo, né? Uma trindade de rã, uma rã é um animal que sempre olha para trás. Você já viu, quem já mexeu com rã? Eu já mexi. Pois é. Ela pula, se ela pular para ali, ela olha para lá. É por isso que ela bate na parede e cai. Ela não olha para frente. Então, o Espírito da Trindade sempre olha de onde começou. Lá no tempo lá passado, né? 325. Então, esse espírito que veio através dele foi para levantar esse espírito de rã lá do passado. E é por isso que ele veio para evangelizar o mundo. Mas Deus tinha um aqui para tirar o povo do mundo. Não é só para evangelizar. Deus enviou um para tirar, com a mensagem para tirar o povo do mundo. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui um pouquinho, só para os irmãos verem. É uma trindade de rã. Uma rã é um animal que sempre olha para trás. Ela nunca olha para de onde ela vai. Ela olha de onde ela veio. Está vendo? Não vê você? Onde nasceu o trinitarianismo? Lembre-se, 3 espíritos imundos, espíritos individuais. Vocês estão entendendo? A congregação diz amém. Notem, eles olham para trás, lá para o concílio de Nicéia, onde a doutrina da Trindade nasceu. Não na Bíblia, não há tal coisa. E eles olham para trás para o concílio de Nicéia, em Nicéia, Roma, onde a Trindade nasceu. Por isso assim, e nós olhamos a Bíblia. E é por isso que nós cremos na Bíblia. Nós não olhamos numa coisa que aconteceu, fulano de tal, não. Nós olhamos que Deus fala.
Notem de onde vieram. Notem, é a trindade de Ham, saiu de uma velha trindade, deu à luz uma nova trindade, sua mãe. De onde ela saiu? Uma trindade, o dragão, veja, a besta, o falso profeta, uma trindade nova. Quando saíram essas rãs, quando saiu, notem, eles estavam lá o tempo todo, mas não foi manifesto até entre a sexta e a sétima taça, exatamente antes que os selos se abrissem para revelá-lo. Pois na mensagem do sétimo anjo, os mistérios de Deus seriam conhecidos, todas essas coisas trinitarianas, falso batismo, tudo era para ser manifesto. Que Deus nos ajude a vermos o que é verdade. Não pensarmos que é alguém tentando dizer algo para isso. Eu sinto esse espírito ressentindo isto. Vê você? Eu não estou falando de mim mesmo, irmão. Eu estou falando do anjo do Senhor que está no campo. Isso é exatamente certo. Esse anjo é essa coluna de fogo, tá? Notem, uma trindade, um dragão. Quantos sabem o que o dragão era? Era Roma. O dragão colocou-se de pé diante da mulher para devorar o filho tão logo que nascesse. Você está vendo? Quer dizer, isso era Herodes querendo matar Jesus. Está vendo? Herodes era aquele dragão, era o diabo ali querendo matar Jesus, né? Para devorar o filho tão logo que nascesse. Está certo? O que besta significa na Bíblia? Poder. Tudo bem. Falso profeta, um falso ungido. Veio? Começou onde? Este é falso profeta singular. Falso profeta, o primeiro papa, de lá sai uma prostituta, a mãe das meretrizes, a coisa inteira. Deus lendo tudo para vocês entenderem. Uma falsa trindade estava surgindo não nos primeiros dias, não se tornaria manifesto nos primeiros dias. Ele prosseguiu até o fim com isso. Mas quando os 7 selos tiverem chegado e aberto esses mistérios e os revelados, é quando as rãs, 3 espíritos imundos como rãs, saem para manifestar a si mesmo uma doutrina da trindade contra a verdade. Vê você isso? Você viu agora? Quer dizer, saiu, o homem chegou para ir contra a mensagem. Não diretamente. Por quê? Não diretamente. Contra Deus, porque a mensagem é Deus. Então sai ele. E o que ele fez primeiro? Saiu em 64, em janeiro, creio que foi em janeiro, 64, foi lá na Palestina, enganou a mãe das religiões, e depois começou a doutrina. E aquilo não muda, o que ele ensinou é como nós, não vai mudar a mensagem. O que a mensagem veio através da boca de William Branham é o que nós pregamos. Agora, não existe um outro homem, ninguém. William Branham é o mensageiro de Deus. Paulo VI é o mensageiro do diabo. E pronto, acabou. Não precisa estar pregando sobre outro. Nada. Findou. A mensagem dele é para o mundo. A mensagem desse é para os filhos de Deus. E não tem outra pessoa. Pode levantar o homem da maneira que levantar aí. Não adianta, porque essa mensagem é a última. Essa aqui é Deus da terra. Tá? Essa é Deus da terra. Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? Está entendendo. Olha aqui, agora, sobre o livro da redenção, a gente já leu muito, mas só isso aqui para nós terminar. Sobre o livro da redenção. Então, no 6º selo, e é por isso, irmão, o livro do Apocalipse, você já viu o profeta pregando, o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse. Porque às vezes a pessoa, mas tudo não é Deus? É Deus. Todos os profetas falaram dele. Mas o livro do Apocalipse foi dito pelo próprio Jesus. Foi ele que ditou o livro todo para João.
Com espaço de 2 anos, Jesus vinha e ditava. E esse foi o único livro que o próprio Jesus escreveu. Ele mesmo colocou tudo na ordem como ele ia cumprir. Cada versículo, cada capítulo ele colocou na ordem, como ele mesmo cumpriria aqui na terra, tá? Então, por isso que aqui, por exemplo, ali a gente vê que os 6 selos estão separados. Não existe 7º selo junto. É 6 selos. Quando você termina o capítulo 6, é 6 selos. Entre o último selo, tem um capítulo 7. E o capítulo 7 está revelando aos judeus e revelando a virginécia. Por que não está revelando a noiva? Porque não existe um versículo para a noiva. Você não vai encontrar um versículo para a noiva. Porque a noiva, a parte viva, está junto com ele, recebendo a revelação e ao mesmo tempo entendendo o que significa o 7º selo. O 7º selo é ele mesmo. E ela, por exemplo, o corpo de Cristo está, é claro, juntamente com os pregadores, está recebendo a própria palavra dele. Capítulo 7, vocês veem que é os judeus. E o anjo, o mesmo anjo que está conosco, falando, olha, com os 4 anjos, que era Hitler, que era na Segunda Guerra Mundial, não danifiques a terra até que hajamos assinalado nas suas testas os céus de nossos deuses. E eram 144 mil. Capítulo 7. Chega no capítulo 8, e quando foi aberto o 7º selo, houve silêncio no céu quase por meia hora. Você viu como que está tudo na ordem? Agora, quem ia cumprir a ordem? Ele mesmo. Deus mesmo é que cumpre. Não é um homem que cumpre. A hora que tem que acontecer, acontece. É igual Apocalipse 14, verso 6 ali, você nota ali que a 14, verso 6 é Lutero, está lá, Lutero. Quando ele pregou, quer dizer, ele tinha o evangelho eterno e ele proclamou esse evangelho eterno a toda criatura. O que é o evangelho eterno? A Bíblia. Por que ele proclamou? Porque a Bíblia estava na mão dos papas e ele tirou ela de lá. Então ele era o anjo que proclamou o evangelho eterno. Lutero. Depois vem John Wesley. No verso 9 em diante, vem o 7º anjo para nos livrar da marca da besta. Está vendo? É isso que nós temos que entender, está tudo na ordem. Mas aqui, por exemplo, só para a gente, do 6º selo, como aqui, só para os irmãos entenderem um pouquinho, aqui, 126. Compare as escrituras desse grande evento que veremos, esse grande segredo ou mistério que estava sob o 6º selo do livro da redenção. O mistério era o livro da redenção. Foi o que nós lemos, que estava na mão do dono original. Era um mistério, ninguém sabia a respeito. Mas aqui está a revelação aqui. O mistério é o livro da redenção, eram os 6.000 anos de redenção, que foi comparado aqui em Apocalipse como 6 selos. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Tudo na ordem. Quando chega o 5º selo para cumprir, vocês notam que o 5º selo, qual cumpriu primeiro? Foi o 4º ou foi o 5º? 5º selo. 5º selo é em São Mateus 24, ali você nota que quem cumpriu primeiro foi o 5º selo, porque o 4º é uma revelação e só podia ser revelado depois que o 5º cumprisse. E o 5º selo foi a Segunda Guerra Mundial, os judeus retornando para a Palestina. E quando cumpre, aí entra o 4º selo. Como que entra o 4º selo? O anjo aparece a William Branham, dando ele a comissão de pregar o evangelho. Você viu que está tudo na ordem? Tudo fácil de entender. O eleito entende, os eleitos vão entender, e o rapto é uma revelação. É por essa revelação que eu e você vai sair. Você vai entendendo, vai subindo, como João fez. Aquela voz que falou com João, que estava na frente de João, que estava por detrás de João, agora estava na frente dele, falando, sobe aqui, que eu vou te dar mais revelação daquilo
Era a mesma voz que estava nas eras da igreja. Foi a que falou com João, que já estava na frente deles. Sobe. É a mesma coisa, é a mesma voz que estava nas eras, agora está aqui diante de nós. Levando nós a uma revelação profunda para o rapto. E quanto mais você crê na mensagem, mais você sobe. Mais você sobe, daqui um pouquinho você deita na cama e depois não está mais na cama, vai embora. Amém? Então, vocês notam que aqui, então diz aqui, este grande segredo, o mistério que estava sob o selo, o livro da redenção. Agora, recorde, esses são mistérios escondidos e os 6 selos, todos juntos, são um grande livro, apenas 6 rolos de pergaminho enrolados junto. Ele abre o livro inteiro da redenção. Isso foi como toda a terra foi redimida. Pronto. Ele, não William Branham, não eu. Ele abre o livro inteiro, porque ele é o 7º. E quando o 7º selo é aberto, foi para revelar o livro da redenção. E ele está aqui revelando diretamente para mim. Eu estou ouvindo a voz dele, você está ouvindo a voz dele. Amém? Amém. Deus abençoa vocês. Amém. Vamos nos colocar em pé. Você vai falar? Ah, tá. Deixa eu terminar aqui. Irmão Raimundo pede oração para Wagner Coelho, pois vai fazer uma cirurgia nas vistas, dia 21, e já perdeu uma das vistas. É triste, né? Irmão Nazareno pede oração por ele e sua família. Irmã Keren pede oração para sua família e por um colega de trabalho que está se recuperando de uma intoxicação alimentar. Então vamos orar por esses pedidos que estão aqui e depois Marcelo, eu creio que vai falar ali. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, aqui está esses pedidos de oração, Senhor, que eu li o nome desses irmãos e dessas irmãs. Meu Deus, tem misericórdia, Pai, eu creio que são pedidos justos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter compaixão, Pai, porque são teus filhos e tuas filhas que estão pedindo, Pai. Meu Deus, pelos seus lares, por problemas, Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que atende o pedido desses filhos e dessas filhas, Pai. Meu Deus, e que eles possam sair daqui crendo que o Senhor vai operar na vida dessas pessoas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, também nós pedimos pelas nossas famílias, Pai. Olhe por nós, tem misericórdia de cada um de nós. Dá-nos a Tua graça, força e poder, e dá-nos uma semana abençoada, Pai. Meu Deus, ajuda os irmãos que trabalham, os irmãos que viajam. Meu Deus, as irmãs que cuidam de criança. Ajuda, Pai. Não deixa que as crianças machucam, Senhor. Meu Deus, e guarda também doenças, tira toda doença, todo problema da vida de cada um de nós, Senhor. E ajuda nós, Senhor, no mundo como esse que nós estamos vivendo, Senhor. Praticamente quase todo mundo doente, mas a Tua graça nos basta também, Senhor. Pai, ajuda nós, Pai, e leva-nos em paz. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.